Que a paz do Senhor possa inundar os nossos corações. Hoje nós vamos ler Apocalipse 4, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu. E alguém estava sentado no trono, e esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando estava voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Essa cena celestial tem muitos símbolos, nós não vamos falar desses símbolos, mas essa cena celestial não apenas reflete o governo atual de Deus no céu, como antecipa o seu futuro governo nos novos céus e na nova terra. E para aqueles que estão enfrentando tentação e perseguição, essa visão proporciona esperança e certeza sobre alguns pontos. O poder de Deus garante a vitória final. A sua justiça garante a defesa daquele que é reto. A sua bondade garante bênção e conforto. E o sangue do Cordeiro garante que a redenção final será realizada. Mas eu quero chamar a atenção para 5 expressões citadas logo no verso 1. Depois dessas coisas. 2, porta aberta no céu. 3, voz que ouvi falar comigo. 4, sobe aqui. E 5, eu te mostrarei. Depois dessas coisas, que coisas? Jesus tinha escrito cartas às 7 igrejas, sabendo que 7 significa completude, totalidade, plenitude. Então, ele já tinha dado instruções sobre o que ele gostava e o que ele não gostava em sua igreja.
Ele instruiu a sua igreja a não abandonar o primeiro amor, lá em Éfeso, para derrotar falsas doutrinas humanas, para a igreja de Pérgamo. Doutrinas de prostituição, adulterando a verdade para não se santificar. Igreja de Tiatira. Jesus já tinha advertido sobre a vida espiritual, não sendo uma igreja morta, como era o caso da igreja de Sardes. Mas a maior advertência foi a igreja que deixou Jesus do lado de fora. Sendo morna, que foi a igreja de Laodiceia. Não pode haver cena mais triste do que ver Jesus Cristo batendo a porta do lado de fora da sua própria igreja, pedindo para entrar. Mas há duas igrejas que não recebem repreensão: a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Jesus deu instruções aos perseguidos dessas igrejas que ficassem firmes porque tudo estava debaixo do seu controle. E disse a Filadélfia que ela tinha pouca força. É tão bom ter pouca força. Tão bom deixar o amado das nossas almas lutar por nós, pegar para nós o nosso peso, o nosso fardo, carregar a nossa bagagem. É tão bom poder descansar nos braços do Senhor Jesus. E ele fala que a igreja de Filadélfia tinha uma porta aberta. E isso fala sobre oportunidade. Se a porta está aberta, é para se entrar nela. Jesus está dizendo: eu abro diante de ti, igreja, a oportunidade, pois tenho poder sobre o destino. Hoje temos muitas portas abertas, muitas facilidades para se pregar o evangelho. Televisão, rádio, internet, o vídeo, lives, que fazem as mensagens andarem rápido, indo à frente. Precisamos ultrapassar essas portas numa perspectiva global para dizer a verdade, para anunciar a notícia mais linda que esse universo já ouviu. A mensagem do amor de Deus por nós, a mensagem da cruz. Esmirna e Filadélfia eram as duas igrejas perfeitas, tinham dentro delas, no entanto, a sinagoga de Satanás, porque as outras, Satanás não precisava se preocupar. Mas com as duas, que eram fiéis, o diabo queria o tempo todo tentar e prejudicar. Então, depois de Jesus dar todas estas instruções à sua igreja, ele nos diz que há uma porta aberta no céu. E como eu já falei, porta aberta é para se entrar nela. Não adianta a porta estar aberta e nós ficarmos paralisados, cuidando das coisas do mundo e não aproveitar as oportunidades de entrarmos na porta aberta do céu. Deus nos abre a porta do céu para entrarmos nela, aproveitando essa chance que Ele nos dá para sermos igreja que Ele quer que sejamos. A porta aberta do céu nos dá oportunidade de sermos uma noiva que busca a excelência. É Deus que nos capacita a fazermos tudo com excelência, buscando o extraordinário e o sobrenatural de Deus. Mas temos que entrar na porta aberta do céu. Depois que João disse que havia uma porta aberta no céu, ele nos diz: vós que ouvi falar comigo. Como vamos ouvir a voz de Deus falando conosco se não gastamos tempo com Ele? Como é maravilhoso termos a experiência de ouvir Deus falando conosco. A voz de Deus é linda, é eterna, é cheia de poder, autoridade e amor. O som da voz de Deus é como o de muitas águas, como diz a Bíblia. Mas temos que parar para ouvi-lo. Temos que ter tempo em nosso dia para orarmos, para adorarmos, para buscar a presença de Deus. Há muitas distrações hoje em dia e a gente não para ouvir a voz de Deus. Em Apocalipse
como a gente leu, né, 4:1 diz: E eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei coisas que depois dessas devem acontecer. João estava pasmo. João era o último discípulo vivo. E ele foi preso na ilha de Patmos, e lá ele teve toda essa revelação. A porta está aberta e Deus quer falar comigo, com você, como quis falar com João. Deus quer falar conosco, temos apenas que abrir nossos ouvidos espirituais para ouvir o que ele tem a nos dizer. E ele nos chama para subir. Sempre os planos de Deus para nós é que subamos, porque os padrões dele são altos, os pensamentos dele são altos, os sonhos dele para nós são altos. E ele nos convida para subir. Moisés subiu ao Monte Sinai. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Zaqueu, quando quis ver Jesus, subiu numa árvore, num sicômoro. Aqueles que têm mãos limpas e coração puro sobem ao Monte Santo do Senhor para adorá-lo. E aqueles que confiam no Senhor sobem com asas como águia. E quem saía de Jericó, que significa lugar fétido, e vai para a cidade santa, Jerusalém, tem que subir. Deus nos convida para subir a lugares altos, mas só pode subir quem antes desceu à casa do olheiro para ser feito e refeito por ele, descendo também aos pés de Cristo. O próprio Jesus, antes de subir, antes de ser assunto aos céus, depois da sua ressurreição, teve que descer ao coração da terra. Depois de nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, ele nos faz subir a lugares altos. E quando ouvimos a voz do Senhor e subimos, ele nos mostra tudo o que é necessário para vivermos uma vida santa e cheia de bênçãos e alegrias no Senhor. Ele nos mostra o que vai acontecer, ele nos mostra como temos que agir, ele nos mostra como temos que adorar, ele nos mostra como sermos uma noiva santa, sem mácula e que tem como principal foco agradar o seu noivo, que é perfeito, e é santo, e é maravilhoso, e é incomparável. Então, irmãos e irmãs, depois de mostrar os erros e as virtudes de sua igreja, Jesus nos diz que as portas do céu estão abertas e que nós podemos ouvir a sua voz falando conosco e nos mostrando aquilo que só ele pode nos mostrar. Depois disso, podemos adorá-lo, lançando nossas coroas diante do trono e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aleluia. Que texto maravilhoso. Minha oração por mim e por você é que possamos enxergar as portas abertas para nós, para cada um de nós, que são oportunidades de anunciarmos o amor e a salvação do Senhor Jesus Cristo. Minha oração por mim e por você é que possamos ouvir a doce voz do Senhor falando conosco todos os dias. Minha oração por mim e por você é que possamos nos render aos pés de Jesus, para ele nos fazer subir e nos mostrar todas as coisas que ele quer nos mostrar. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós
o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.